com o Dr. Francisco Mota. Ele é o diretor do Hospital de Campanha de Feira de Santana. A gente chega a um momento muito complicado em relação à Covid. A gente recebe a informação na manhã de hoje, em tempo real, de 14 leitos de UTI ocupados no Hospital de Campanha dos 18 e 4 pedidos de transferência para a UTI. Ou seja, se os 4 pedidos forem admitidos, forem casos realmente de UTI, chegaremos a 100% de ocupação. Os 18 leitos de UTI do Hospital de Campanha sendo ocupados, possivelmente e até provavelmente, na manhã de hoje. Dos leitos clínicos, 14 ocupados e 5 pedidos de transferência para os leitos clínicos. A taxa atual de 45%, que pode chegar a 65% se esses pedidos forem admitidos também. 2 hospitais particulares em Feira de Santana, EMEC e São Mateus, também já sem capacidade de admissão de novos pacientes para leitos de Covid-19. Conversamos na última quarta-feira, Ana, salvo engano, quarta-feira, na quinta-feira, com o Dr. Lúcio Couto, coordenador das UTIs do Hospital Cléristo Andrade. Naquele momento, 100%, né? E ele dizendo, quando não estamos em 100%, estamos sempre próximos, porque surge uma vaga e já tem alguém para ocupar essa vaga imediatamente. Então fica oscilando 98%, 100%, 95%, 100% os dados por lá. É um momento muito complicado e por isso a necessidade de a gente estar conversando com as autoridades médicas. Doutor Francisco Mota, a gente agradece imensamente a disponibilidade do senhor falar conosco na manhã deste sábado. Como é que estão sendo esses trabalhos nesse momento em que muita gente já tem chamado de segunda onda, e já vou começar perguntando isso, né? A percepção que o senhor tem de dentro da linha de frente é essa mesmo? É uma segunda onda que vem até mais forte do que a primeira em relação a infecções pela Covid-19? Bom dia, doutor. Bom dia, Fernando. Primeiro agradecer o espaço para a gente estar aqui tentando conscientizar a nossa população. Isso tem sido uma tarefa muito árdua, tem sido difícil. As pessoas acho que não estão levando a sério, e os números têm preocupado. Em relação à segunda onda, eu vou te dizer que eu tive uma enorme dificuldade de aceitar isso no início, mas os números mostram a dúvida que é realmente a segunda onda. Se a gente for olhar, não é só em Feira de Santana, no Brasil inteiro, a curva de crescimento de casos é bastante íngreme, muito parecida com as curvas da Europa na primeira onda. Isso preocupa bastante. O dado que você deu foi de 14 leitos de UTI, já mudou, são 15 nesse momento e mais um paciente vindo, então portanto 16. Tem 2 vagas que, como você frisou muito bem, devem ser ocupadas até o final do dia. Então, caso não tenhamos altas, é provável que estejamos com a UTI lotada. O leito clínico tem mais vaga, é mais tranquilo. O grande problema dos leitos clínicos é que quando a UTI enche, a gente fica com uma restrição de internação para leito clínico. Então, se eu tenho UTI lotada, eu só posso internar o paciente clínico que seja paciente de baixíssimo risco. Porque se for um paciente que está naquela fase ali de que pode precisar de vaga da UTI, eu não posso internar porque eu não vou ter como dar assistência a esse doente. Bom, doutor, e em que momento que vocês notaram que a coisa estava... quando que começou a crescer novamente, né, o número de casos? Em que momento que notaram que pode ser a segunda onda, ou pelo menos os números que estavam, eu não vou dizer tranquilo, porque uma doença dessa nunca é tranquilo, mas estavam menos complicados, agora voltaram a complicar? Bom, em setembro os números estavam relativamente tranquilos. Naquele momento acreditávamos que o hospital seria desativado em novembro. Em outubro ainda o mês começou com um número baixo de casos e a gente chegou a fazer desativação de alguns leitos. A UTI, que tinha sido ampliada para 18, voltou para 10 leitos e a enfermaria diminuiu de 50 para 35.
No final de outubro, aí por volta do dia 20, mais ou menos, os casos começaram a subir, mas ainda sob controle. Já no início de novembro, começamos a ter uma pressão por vaga muito grande na UTI, e aí ficamos com a UTI lotada alguns dias, e então foi que começamos de fato a pensar novamente na ampliação. A reampliação da UTI foi feita no dia 23 de novembro, e desde então nunca tivemos a UTI com menos de 11 pacientes. E essa semana é que realmente aumentou muito o número de casos e o número de casos complicados, casos mais graves. Então, infelizmente, estamos nesse momento com essa situação. O que é extremamente preocupante, Fernando, é que as pessoas andam como se nada tivesse acontecendo, como se a pandemia tivesse terminado. Aglomeração em bares, restaurantes, festas, casas de amigos, e isso vai propagando. Lembrando que 80% das pessoas que têm sequer sabem que tem. Ontem mesmo eu falei com uma pessoa, me ligou, dizendo: olha, meu exame aqui deu positivo. Eu fiz o exame porque eu tive contato com a outra pessoa que tinha dado positivo. Ou seja, se não fizesse o exame, não ia saber que teve, e ia continuar propagando o vírus. Isso é muito, muito, muito perigoso. Rede particular está lotada, você falou da EMEC e São Mateus, mas o paciente que está chegando para ocupar o 16º leito está vindo da Unimed, ou seja, a Unimed também está lotada. Pois é, doutor. Então, realmente é uma situação muito complicada. O senhor falou aí a respeito das aglomerações, das pessoas vivendo como se nada tivesse acontecendo, e é importante a gente frisar, até nesse momento, a gente está chegando, a gente está no mês de Natal, onde as pessoas se reúnem com a família. Nesse momento é até contraindicada a própria ceia de Natal, né, doutor? Sim. No início da pandemia, o prefeito Colbert é professor de epidemiologia, então ele sabe lidar bastante com os números. Eu sentei com ele e ele me disse: olha, o nosso pico aqui em feira deve acontecer entre 5 e 15 de julho, por conta do São João. Me falou, por mais que não se tenha, as pessoas vão se aglomerar em suas propriedades rurais, vão juntar com a família, vão ter o pico. Foi o pico do hospital. Naquela época, dia 11 de julho, chegamos a ter 100% da UTI lotada e na enfermaria 75% dos leitos ocupados. Se a gente já está começando em dezembro com UTI cheia, o que será no Natal? E posso te dizer, vai morrer gente por falta de vaga. A gente vai ver exatamente o que a gente viu na televisão que aconteceu na Itália em abril. Então, as pessoas precisam se conscientizar. Não tem vaga, não é só no hospital de campanha. Não tem vaga, nesse momento, na rede privada de Feira de Santana. Pois é, e a necessidade do que a gente está dizendo, né? Esse momento é complicado, se puder, nesse momento, não saia, não se aglomere. Eu queria até que o senhor desse uma explicação técnica pra gente, como médico e diretor do hospital de campanha a respeito do caso que se complica e que precisa de internamento, doutor. A pessoa, por exemplo, que é infectada hoje, se ela complicar, em média, em quantos dias, em quantas horas, em quanto tempo ela vai precisar desse leito, ela vai precisar pelo menos do leito clínico ou até mesmo da UTI? Bom, Fernando, a doença tem um comportamento muito variável. Como eu disse, 80% das pessoas não precisam internar, 20% vão ter sintomas, e desses 20%, por volta de 5% vão precisar de internação hospitalar. A orientação é sempre: procure o médico. Por quê? Porque o médico vai avaliar. Por mais que você se sinta bem, que você acha que você não está sentindo nada demais,
é necessário fazer oximetria de pulso para ver como está a saturação de oxigênio. Tá? Em caso de alteração da saturação do oxigênio, já se interna logo o paciente. O que nós procuramos hoje é fazer as internações o mais precoce possível, principalmente daqueles indivíduos do grupo de risco. São indivíduos com mais de 60 anos, indivíduos que têm, nessa ordem, obesidade, diabetes e hipertensão. São essas as doenças que mais complicam para a infecção pelo SARS-CoV-2. Então, vá ao médico. Como eu disse, a maioria vai ficar em casa em isolamento, cumprir seu isolamento e não propagar o vírus. Os que necessitam de internação vão ser encaminhados para as unidades, tá? E vão permanecer em tratamento. Então, se o indivíduo é daquele grupo de risco, precisa internar e ele está internado precocemente, a chance de complicar, precisar de uma vaga na UTI é muito, muito menor. Se o indivíduo fica em casa achando que está bem, que não vai ter problema nenhum, e acaba postergando essa ida à unidade de saúde, ele pode chegar num estado muito grave. E às vezes nós já recebemos esse indivíduo entubado. Quando a gente recebe um indivíduo entubado, infelizmente o potencial de óbito é muito grande. Então, o que nós queremos é justamente evitar isso. Bom, novamente, em relação à aglomeração, uma outra coisa que tem chamado a atenção. Todos nós conhecemos algumas pessoas que já tiveram, e grande parte dessas pessoas tiveram sintomas simples. Não tiveram que internar, ficar em casa, tiveram febre, ou realmente uma gripe mais, um pouco mais forte, que é o que acontece com a maioria das pessoas. A primeira coisa, nós não sabemos quem vai complicar ou não. Então, deve-se tentar evitar pegar a doença. O outro grande problema, esse indivíduo que já teve, que se considera imunizado, até então tem se falado em reinfecção, mas tivemos comprovadamente o primeiro caso de reinfecção no Brasil essa semana. Então, o grande problema é o seguinte: esse que já se infectou, ele se considera corajoso demais, não vai ter doença. Tudo bem, a chance dele ter doença é muito pequena, mas a chance dele contaminar outras pessoas é grande. Por quê, Fernando? Porque esse indivíduo simplesmente ele perde os cuidados. Ele eventualmente deixa de usar máscara, mas só que ele perde principalmente aquele cuidado com a higiene, de lavar as mãos, de usar álcool gel. Ele passa a mão na superfície que está contaminada, pega na mão de outro e aquele lá que não estava contaminado pode justamente se infectar nesse momento. Então, mesmo quem já teve a doença tem que manter os cuidados. E não é nesse momento para se proteger, é para proteger o próximo. Você pode ter tido, mas sua tia, seu tio, seu pai, sua mãe, seu avô pode não ter tido ainda. E esses podem estar no grupo de risco. Tá? E o que a gente quer evitar é que justamente esses precisem de vaga lá no hospital. Então, vamos evitar essas confraternizações, as confraternizações de final de ano. Elas podem ser muito, muito perigosas. Doutor Francisco Mota, diretor do Hospital de Campanha em Feira de Santana, a gente agradece mais uma vez a disponibilidade de sempre do senhor de falar conosco, sempre muito atento, né, aos nossos pedidos, para prestar esclarecimentos para a população, para trazer principalmente, né, orientações à população. E a gente deseja dias melhores, viu? Porque de tirar o fôlego quando a gente olha esses números e a gente vê a perspectiva que a gente tem desse mês de dezembro, sobretudo mês de festividade, que a gente sabe que muitas vezes as pessoas, algumas não vão seguir as recomendações. Então é importante a gente realmente estar trazendo as autoridades médicas para informarem isso e alertarem nesse sentido. Muito obrigado, doutor. Fernando, obrigado pelo espaço e assim, que realmente nós profissionais de saúde esperamos é que a população se conscientize um pouco mais para justamente se proteger. Tá, então, doutor Francisco Mota, diretor do Hospital de Campanha aqui em Feira de Santana, né? Sempre muito solícito com a gente, né? Conversando com a gente na manhã deste sábado, e chama muito a atenção, gente. Quando a gente está falando aqui, a gente tem que ter, a gente tem um cuidado muito grande
e até de explicar às pessoas. Ninguém tá fazendo terrorismo aqui, não. As pessoas que estão perdendo o medo do vírus, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Tá aí, 16 pacientes em leitos de UTI do hospital de campanha, em Feira de Santana, dos 18 leitos disponíveis, né? Ou seja, só tem 2 vagas no momento, e de acordo com o doutor Francisco Mota, da forma que a coisa está indo, e o volume de pacientes tem sido tão grande, que muito provavelmente hoje chegaremos a 100% dos leitos ocupados de UTI em Feira de Santana, no hospital de campanha. Hospitais particulares, EMEC São Mateus já não tem mais vaga, né? E o próprio doutor Francisco falou, é muito possível, e aí a gente está fazendo uma previsão, né? Que a Unimed também não tenha, o hospital da Unimed, porque o paciente que está chegando lá agora é um paciente que vem do hospital Unimed. Então, meu amigo, a situação é complicada. Cancela, não tem jeito. A ceia natalina